Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. E aí, Gabi, tudo bom por aí? E aí, Arthur, tudo bem por aqui? E você? Como foi de carnaval? Foi bem tranquilo. Fiquei descansando no sítio, Você não foi longe de correr atrás todo do bloquinho? barulho. Oi? Não foi correr atrás do bloquinho? Deus me livre. Eu prefiro ficar quietinha no meu canto. E fala pra mim, e o Coronga já chegou aí em Vitória de Santo Antão? Porque aqui em São Paulo nós já estamos no Rapaz, quarto caso. meu Deus, aqui não chegou não, graças a Deus, mas que o pessoal tá louco atrás de máscara, álcool, sabão, tá todo mundo desesperado. É, tá bem Parece que complicado. vai pegar daqui a pouco, né? Aliás, é até uma tiradinha interessante que andaram postando, né? As pessoas estão preocupadas em usar máscara e luva e não se preocupam em usar camisinha. Só um toque, Verdade. né? Várias, né? E hoje nós vamos ter a parte 2 do episódio com a doutora Kátia, lá de Patos de Minas, né? Que vai responder mais perguntas enviadas aí pelos nossos ouvintes. Isso, nossa E no super final, parceira, não foi? A Gabi também vai responder perguntas para nós, hein? Então Hum. vamos lá com a nossa convidada, então. Vamos lá. Estamos recebendo aqui mais uma vez a doutora Kátia, direto de Pato de Minas, para parte 2. E aí, doutora, tudo bom? Tudo bom, Arthur? Tudo bom, Gabi? É um prazer Tudo estar bem? aqui novamente com vocês, esclarecendo as dúvidas dos renais que se cuidam, né? E aí eu estou à disposição de vocês. E espero agregar como foi o primeiro podcast, que foi muito bacana, né? Sim, foi bem legal, bem informativo, doutora. Então, Então, estamos aí. vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta aqui é uma pergunta bem interessante. Pode tomar água à vontade o renal crônico, doutora? Arthur, depende, né? Quando o paciente está nas fases mais avançadas da doença renal, quando ele já está em hemodiálise, vai depender se ele tiver ainda se ele ainda estiver urinando ou não. Geralmente a gente fala o seguinte, de uma forma geral, eu falo o seguinte para os pacientes: meça a sua urina durante 24 horas, né? E olhe quanto de xixi você está conseguindo fazer. O quanto de xixi você está conseguindo fazer, mais 500 ml é o quanto você pode beber de água. Então, vamos supor, se você mediu lá, deu 1.000 ml de xixi, você vai poder tomar 1.500 ml de água, 1.000 mais 500, que significa o que esses 500? Geralmente são as perdas insensíveis, através da respiração, através da transpiração. É isso, entendeu? Agora, se você, por exemplo, não urinar nada, vai ficar mais ou menos nisso, nos 500, 600 ml, que é justamente o que você perde na transpiração e na respiração e os outros mecanismos também de perda de água, além da urina. É isso. Você urina Interessante. ainda, Arthur? Eu particularmente não. Não? Não, E não. como que você faz? Eu tenho minha garrafinha aqui secreta que tem 375 ml, que é meu controle, mais ou menos. Tá. Mas eu confesso que eu passo do meu limite às vezes, Bem difícil, principalmente nessa época de calor. né? Aqui mesmo Exatamente. é super complicado. E o problema disso tudo é que quando você exagera, a conta vai vir na máquina, né? Isso. Porque aí você vai ter que tirar mais peso, tirar mais líquido, né? Na verdade, Aham. durante 4 horas, aí vai ter que puxar mais rápido, e aí o paciente começa a sentir, é aí que ele começa a ter mal-estar, sensação de desmaio, a pressão começa a subir, porque vai ter que tirar muito rápido aquele volume todo. Se a pessoa fica bem controladinha e pega pouco peso entre uma diálise e outra, a chance de intercorrência numa sessão é muito menor, né, meninos? Isso. E é isso. Acho que ficou claro ou não? Ficou assim. Quando eu tiro muito peso, eu já tô na segunda normalmente, né? Que a gente passa sábado e domingo sem dialisar, é o dia que eu chego mais pesada.
E aí é o dia que normalmente eu passo mais mal. A gente fala que é a síndrome da boleza. a gente fala que é a síndrome da segunda e da terça-feira, né? Terça para quem dialisou no sábado e segunda para quem dialisou na sexta-feira. Todas as incidências, assim, é impressionante. Renal crônico no pronto-socorro geralmente é segunda e terça-feira, que ficou muito tempo, passou 2 dias sem dialisar, ganhou peso, comeu, extravasou, e aí virou aquela confusão no final de semana, principalmente excesso de potássio, e aí vai, né? Semana passada mesmo eu tive um que eu tive que dialisar correndo na terça-feira, porque o eletro dele já estava todo alterado quando ele chegou no pronto-socorro, sinalizando que o potássio estava bem alto. Sabe quanto que estava o potássio do paciente? 10. Sabe quanto líquido eu tirei nessa diálise? 5. Nossa, Caramba. eu não sabia que no eletro dava para ver que tipo, o potássio está alterado. No caso, se o eletro der alterado, a gente sabe que tem potássio. É assim, ó. Aí já é até a sua dúvida, né, Gabi? Então vamos lá. Bom, o potássio ele é importante justamente porque ele mantém, né, Sim, o funcionamento, né, o bom o funcionamento. funcionamento do coração, né, os batimentos cardíacos corretamente. Quando o potássio está em excesso, começa a ter modificações na chamada repolarização ventricular, a hora que a batida do coração está terminando, de uma forma leiga, para começar a próxima. E aí, como que a gente vê isso no eletro? A chamada onda T, que é aquele V invertido, ele começa a ficar primeiro, ele vai apiculando, ele vai ficando bem fininho e depois ele vai alargando até ele virar uma onda sinusoidal. Isso é um dos... à medida que o potássio vai subindo, ele vai alargando, 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 e a gente que é médico, a gente consegue ver isso assim, muito bem no eletro, sabe? Então, o paciente renal crônico chegou queixando mal-estar, você vê a frequência dele já está diminuindo, aí você faz o eletro e está desse jeito, a gente já toma providências, a gente geralmente faz um gluconato de cálcio para estabilizar aquela membrana ali, para a gente ganhar tempo até pôr um paciente na máquina, né? E faz as outras medidas para pôr o potássio dentro da célula, que é tipo solução polarizante, que a gente chama, que não vem ao caso como que faz, né? Mas aí a gente faz nebulização e começa a tentar espolhar esse potássio. Se o paciente urina, a gente dá diurético, as resinas, mas essa vai demorar mais a agir. Então, aí, no caso, é mais para a gente ganhar tempo até a gente pôr o paciente na máquina, né? Porque às vezes até transportar para o CTI, às vezes a máquina não está limpa, alguma coisa nesse sentido. Mas o que salva o paciente mesmo é dialisar. Eu sei que muda a frequência assim, cardíaca, tem alteração, mas eu não sabia que dava para ver no eletro. E isso é bom, porque eu conheço algumas clínicas que realmente, se a pessoa disser que está passando mal, coloca direto para a máquina, né? Não faz exame, não faz um eletro, não faz nada para saber realmente se é potássio. Mas às vezes só de monitorizar o paciente, Gabi, colocar o paciente com aqueles eletrodos e colocar o monitor nele, que a maioria das clínicas fazem, só pelo traçado do monitor o médico já consegue identificar, entendeu? Entendi. Às vezes ele nem precisa rodar o eletro no papel, só de pôr lá ele já consegue ver, assim, a gente consegue identificar a quilômetros de distância, assim, quando um eletro por hipercalemia mesmo, excesso de potássio. Isso para nós é tão importante, é tão básico que em prova de residência eles costumam cobrar isso em questões, sabe? Coloca lá o formato dos eletros para a gente identificar mais ou menos quanto que deveria estar o potássio do paciente ali, se está alterado ou não. Entendeu? Olha que baita informação legal, hein? Então tive uma aula agora, Arthur. Foi realmente uma Vou aula. começar a ler prestar atenção nos eletros. Exatamente. E você vê que por isso que potássio mata, né, gente? Porque o coração para de bater. Se não fosse isso, talvez não teria tanto problema. E é isso que as pessoas têm que ter consciência.
que não é um capricho do médico pedir para você baixar o potássio, é porque realmente tem problemas muito graves que está relacionado a isso, inclusive o coração, você tem uma parada cardíaca por causa disso, né? Verdade. Olha, O paciente tá renal, aí eu não sei se é verdade ou se tem artigo, não sei, mas parece que ele consegue ficar sempre um pouquinho acima do limite de potássio, né? E não sentir Isso, nada. Parece que ele já se isso. acostuma, o corpo se acostuma. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente vê muito, porque eu já falei para vocês no outro episódio que eu sou intensivista também, né? Então, a gente vê isso muito em CTI. O paciente que desenvolveu uma insuficiência renal aguda, né, por algum problema, infecção generalizada, e por aí vai, algum problema cardíaco, alguma coisa assim, se ele aumentar o potássio, ele não tolera muito tempo, porque ele não teve mecanismo de adaptação. O renal crônico, não. Já vi paciente com potássio de 7,5 e não senti nada, né? E, então, esse que é o detalhe da situação, porque dá tempo dele adaptar aquele processo todo, sabe? É um fator de sobrevivência, mas ao mesmo tempo é um risco, porque muitos podem não sentir nada e achar que está tudo bem, né? Sim. Isso. Deixa eu fazer a próxima pergunta, né? Porque o Pode assunto do falar. potássio foi muito interessante. Mas perguntaram bastante sobre fila de transplante. Como é que funciona a fila de transplante? O pessoal sempre me pergunta muito, dizendo: eu estou em 10º lugar, eu estou enfim, perguntando sobre lugares, né? E eu acredito que não tem, é só questão da lista mesmo, tá em lugares, mas que isso não influencia na hora do transplante, né? Não. Como assim, Gabi? Me explica melhor o que você que não influencia na hora do transplante, como você quer Porque a saber? gente tem um cadastro, né, na fila, Isso. e nosso nome fica em posições, né? Primeiro, segundo, Aham, terceiro. E certo. muita gente fica na expectativa, dizendo assim: eu estou em segundo lugar. Mas eu já ouvi falar que esse número que está lá nos nossos nomes não influencia diretamente no transplante, porque possa ser que a gente esteja lá no final da fila e o rim chegue e a gente vá para o primeiro, enfim. Isso, porque vai depender da compatibilidade também, Isso. né? Aí o pessoal E, fica muito ansioso olhando a lista, entendeu? e tem mais um detalhe, né? A criança também tem prioridade. Então, se aparecer uma criança, ela vai pular lá para frente, né? Sim. Então, tem tudo isso aí envolvido. Mas o mais importante mesmo é o critério de compatibilidade, né? Tem alguns tipos de transplante, por exemplo, o transplante de fígado. Cada órgão tem um critério específico. O transplante de fígado, por exemplo, eles têm uns algoritmos que eles usam que a pessoa pode pular para o primeiro lugar da noite para o dia, dependendo da gravidade dela. Porque não, e aí que entra aquela história, né? Que as pessoas às vezes reclamam de fazer hemodiálise, mas não tem nenhuma máquina no mundo que substitua o fígado temporariamente. Então, se a pessoa está em vias de morrer de insuficiência hepática, a única salvação dela é o transplante, né? E aí eles, Verdade. por alguns critérios que eles têm, alguns algoritmos, ela vai pular lá para frente e vai virar o primeiro paciente, né? Com relação ao rim, tem a questão você vai se inscrever, mas vai ter alguns critérios, principalmente a questão da compatibilidade, né? Do órgão. Você mesmo, né, Gabi, já passou por isso, mas o seu Sim. foi doador vivo, né? O primeiro foi doador vivo e o segundo foi cadáver. Entendi. E tem a questão da hiperimunização também, né? Quem é um pouco Isso, também vai para cima na fila. Porque assim, a primeira coisa é o seguinte: o paciente se inscreve, geralmente a clínica escreve o paciente, né, no serviço que eles têm referência, né? Cada serviço tem uma referência diferente, né?
Sim, E isso geralmente essa lista ela é estadual. Cada estado tem a sua lista, né? E a primeira coisa é que a lista ela é dividida pelo tipo de sangue, né? E aí depois a seleção do candidato vai ser baseada na melhor compatibilidade genética, o HLA. E no tempo de inscrição na fila também influencia. Então, se tem 2 HLA parecidos, quem tiver primeiro vai receber. É aí que a lista faz diferença, né? entendi. E sempre vai ser atualizado lá se o paciente está ativo ou não. O que significa que o paciente está ativo? Se ele está pronto para o transplante, porque o transplante, o paciente ele tem que estar muito bem, né? Ele não pode ter infecções, ele não pode estar passando por períodos assim de algumas outras doenças descompensadas, ele tem que estar bem para poder ser transplantado, afinal de Ah, contas ele vai ficar imunossuprimido, né? E às vezes as pessoas acham que é todo mundo que tem critério de ir para o transplante. Não é. Eu tive até um paciente semana passada que está internado, mas ele está internado por causa de uma infecção urinária. E olha para você ver que coisa interessante. A diálise para ele foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele no último ano, segundo ele. Porque ele estava pesando 130 quilos quando começou o tratamento. E acho que eu não sabia, ele, como diz ele, não sabia o que era gordura e o que era inchaço. Perdeu quase 40 quilos. E hoje ele está completamente assintomático, sai super bem da diálise. E eu falei com ele, eu falei, olha, você é um ótimo candidato para fazer um transplante, porque ele não é um paciente com grandes comorbidades, perdeu peso, mudou o estilo de vida, sabe? Tem isso tudo envolvido também. Arthur, doutora, acho que você ia falar alguma coisa, né? eu ia fazer uma pergunta até de um paciente da clínica onde eu dialiso. Pode acontecer do paciente ser recusado por transplante por conta de obesidade? Olha, Arthur, eu não consigo te dar essa informação com certeza, porque eu não trabalho em serviço de transplante, né? Então, esses pormenores eu não sei. Mas eu geralmente não encaminho pacientes obesos, assim, eu tento primeiro fazer com que o paciente entenda que ele precisa melhorar o estilo de vida dele, que ele precisa emagrecer, porque a gente sabe que a obesidade, inclusive hoje é o Dia Mundial, dia 4 de março, o dia que está sendo gravado esse podcast, é o Dia Mundial da Obesidade, ela é uma doença, Sim, é né? uma A gente tem que inflamação de todo o encarar isso tecido, como uma né? doença, mas eu não posso te falar com certeza a respeito disso. E junto com a obesidade vem um tanto de comorbidades juntas, né? Pressão alta, diabetes, aí o paciente está descompensado, com a glicemoglobina lá em cima, com a pressão descontrolada. Como que um paciente desse vai para a fila de transplante? Se Não é arriscar, verdade? isso é arriscar a vida na sala de cirurgia, porque querendo ou não passa horas lá aberto. E, né, tem os outros fatores. Exatamente. Então, tem tudo isso aí envolvido. Por isso que o critério tem que ser realmente assim, não é qualquer pessoa que está preparada para um transplante. Né? E lembrando também, gente, que transplante, a Gabi sabe muito disso, muito bem disso, que ela está à espera do terceiro dela, que não é cura, né, Gabi? Que é uma Isso. modalidade terapêutica. E aí, às vezes, a pessoa precisa entender isso. Ela ganha qualidade de vida, sim, né? Algumas complicações da doença melhoram muito com o transplante, mas ela tem que entender que ela vai ter que tomar remédio para o resto da vida, que ela vai ter que fazer um segmento muito severo, principalmente nos primeiros anos de transplante, que ela pode voltar para a máquina, que ela pode perder o transplante, né? E às vezes a pessoa vai iludida achando que não, que vai transplantar e que a vida vai, assim, que acabou o problema da doença renal, né? É uma trégua, na verdade. E assim, e outra coisa também, Gabi, que Arthur, que as pessoas têm que entender é o seguinte, que não existe, que tudo na vida é uma questão de escolha, não existe almoço grátis. Tudo você vai pagar um preço. Se você ficar na máquina e falar assim, não, não quero transplantar. Ou esses dias para trás teve uma seguidora que me mandou que ela estava triste porque a mãe foi chamada
e não quis ir, ficou com medo, não quis fazer o transplante. Tudo bem, tá certo. É isso que eu queria dizer, assim, que tudo tem um preço. Tem um preço de você não querer transplantar e ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana e todos os percalços que a terapia tem, mas também tem o preço de se transplantar, porque você vai ter que ficar imunossuprimido, né? Você ganha muita qualidade de vida, mas você vai ter que ter muita disciplina com relação aos medicamentos, ao controle com o seu nefrologista, né? Mas ganha muita coisa boa também. Então, sempre uma Sim. balança, é sempre uma questão de custo-benefício, né? Mas você nunca vai ganhar 100% e nunca vai perder 100%, né? É porque o transplante, ele é o método de tratamento mais próximo, né, do que a gente tem de uma realidade. Por isso que ele acaba se tornando melhor. Mas é realmente isso que a senhora disse, que às vezes a gente fica meio que cego, né? Mas é trabalhar realmente o psicológico, é viver o momento, né? Se tiver em hemodiálise, viver o momento, se tiver em transplante, viver o momento e continuar a vida. Exatamente, né? Lembrando que tem outras contraindicações também do transplante renal, gente, que é, por exemplo, se o paciente tiver doenças importantes no fígado, doenças importantes no coração, algumas doenças infecciosas, né, que não estão controladas, pacientes desnutridos também, gente, a gente vê muito isso, né, Gabi, em clínica de hemodiálise, o paciente desnutrido. Sim. Se ele não estiver bem nutrido, não dá para fazer um transplante também, né? Lembrar perder também muito sangue, né? Se perder muito sangue durante a cirurgia, aí é um problema. Exatamente. Inclusive, essas são contraindicações assim, absolutas. E contraindicações relativas também, a gente tem que lembrar, se o paciente não tiver um psicológico bacana, tiver distúrbios psiquiátricos importantes, que inclusive usar medicações é uma contraindicação relativa, ou seja, tem que avaliar se ali realmente é o momento de fazer o transplante, se aquele paciente está bem equilibrado, se ele entende o que vai acontecer com ele, né? E tudo mais. Pacientes também que abusam de álcool, drogas, não tem como transplantar um paciente desse, né? Pacientes que não têm apoio familiar também, às vezes fica difícil você fazer um transplante, né? Porque isso tudo pode comprometer o uso correto da medicação. E o sucesso do transplante, apesar de ter N fatores, passa muito pelo comprometimento e disciplina em relação à medicação, né? Então, é isso. E aí, Arthur, manda a próxima Olha, pergunta. que baita resposta da doutora, muito completa. Doutora, uma pergunta relacionada até a um stories que nós compartilhamos sobre renal crônico pode e deve fazer exercício físico e transplantados também? Assim, eu acho que as pessoas, o sonho delas é que eu falasse que não, né, gente? Que aí elas iam tirar um peso das costas delas, né? Muita Mas é gente ia fazer verdade. ufa. E o mais interessante disso tudo, gente, que as pessoas têm que entender de uma vez por todas que aquela pessoa que não faz atividade física, que não quer fazer atividade física nenhuma, ela sendo renal crônica ou não, ela não vai fazer. Ela só usa a doença como um escudo. Claro, gente, que tem paciente que não aguenta, porque está anêmico demais, está desnutrido demais, né? Tá dependente, tem várias outras doenças que impedem ele de ter uma vida ativa do ponto de vista de exercício físico. Mas o fato é que a maior parte das pessoas, felizmente, estão aptas a fazer algum tipo de atividade física. Só que uma minoria dessas que estão aptas realmente pega no chifre do boi e vai, né? E agora, tem exercício demais para fazer. Eu falo que a primeira coisa que você tem que ver é os seus pontos fortes. O que é meu ponto forte? Meu ponto forte são as pernas. Meu ponto forte é porque eu gosto de dançar, então uma aula de dança para mim vai ser incrível. Meu ponto forte é que a vida inteira eu fiz natação, então eu vou para a piscina. Meu ponto forte é que eu tenho uma academia do lado da minha casa, então a chance de eu não procrastinar é muito menor.
Meu ponto forte é que eu moro de frente para uma praça que dá para fazer 10 voltas e ali dá 6, 7 quilômetros, entendeu? Agora, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? E às vezes a maior desculpa de todas vai ser a presença da doença, o fato de dialisar, de ter fístula, de ter cateter, de fazer diálise peritoneal, de ser transplantado e por aí vai, né? Nós temos exemplos muito interessantes, por exemplo, de renais crônicos dialíticos que fazem exercício, o Arthur é um, tem maratonistas também, maratonistas. Tem transplantados também que são maratonistas, inclusive existe as Olimpíadas dos transplantados, não só Aliás, desculpa te né? interromper, doutora, só um pequeno parênteses. Nós vamos ter na Olimpíadas em Tóquio desse ano, no skate, um membro da comissão técnica é transplantado, também é atleta e deve participar do podcast logo logo. Bem Que interessante a história dele. legal! Muito Sim, sim. legal. Um Depois skatista, você me esporte marca radical. ele no Instagram, porque eu quero conhecer um pouco a história dele. Marco, sim. Até o final do podcast eu trago a arroba dele certinho. Tá. Muito legal, tá vendo? Então, assim, e outra coisa, né, Arthur? Eu vou te falar como uma pessoa que não tem doença renal. Gente, bate preguiça? Bate muita preguiça. Gente, tem dia que eu chego na academia às 6 horas da manhã de olho fechado. Assim, a sensação que eu tenho é que eu não vou abrir o olho, que eu tô ali, assim, no automático, mas eu fui. E ninguém vai gostar. Quem falar que vai gostar de fazer exercício físico porque gosta, é mentira. A gente gosta do resultado. A gente gosta da sensação que a gente sai de lá, porque sai circulando endorfinas, aí da sensação de bem-estar. Mas falar que começar a fazer aquilo ali é bom, não é. Então, a gente não pode pensar para fazer. A gente tem que começar e colher os frutos na hora que você terminar. Né? E inclusive, eu estou preparando o material para os renais que se cuidam, Arthur e Gabi, e na parte de exercício físico, eu coloquei o uso daquela ferramenta 5H e 5Ws e 2H, para você justamente conseguir... não, desculpa, essa eu pus em outra, eu pus a matriz de SWOT mesmo, para você identificar as suas fraquezas, as suas forças, as suas oportunidades e e os seus empecilhos para fazer atividade física, né? Porque aí você consegue escolher uma modalidade que corre menos risco de você se sabotar. Vamos ver. Daqui uns dias está no ar aí para vocês. Olha aí, hein? Uma boa dica da doutora. Interessante isso. Gabi, manda a pergunta. Paciente em estado conservador pode tomar anti-inflamatório? Ave Maria, o povo não cansa de perguntar isso, né, gente? Não, anti-inflamatório, ele é um crime, né? Assim, estado conservador. Eu acho, sinceridade, o paciente em diálise pode tomar anti-inflamatório, porque ele já perdeu o rim, gente. É o que eu sempre digo. O pessoal fica perguntando de medicamento. Eu digo, minha gente, não tem mais rim. Você toma o que você quiser. Mas no conservador a gente tem que poupar ainda a função lá do rim. Isso. Agora, lembrando que o paciente que está em hemodiálise, ele tem um clearance diferente para medicamentos. Então, todo medicamento que ele vai tomar, o médico tem que ser consultado para ajustar a dose, principalmente de antibióticos. Né? Isso, por exemplo, claro, tem antibióticos. Não dá para tomar antibiótico sem receita médica, né? Porque, pelo amor de Deus, o povo toma assim. Mas toma, viu, Gabi? Não se iluda, porque toma. Tem coragem, né? Não, as farmácias vendem. Infelizmente, é um problema nosso, assim, do país nosso, esse jeitinho brasileiro que às vezes acaba em tragédias brasileiras, né? Que é o uso da automedicação. Por exemplo, tem antibiótico em renal crônico dialítico que você vai usar ele a cada 7 dias. Tem uns que vão ser de 48 horas. Tem uns que não tem ajuste, porque não tem metabolização renal. Não tem excreção renal. Então, você pode manter a dose habitual. Então, e por isso que esses detalhezinhos é o médico. A gente até brinca assim, que nefrologista, que quem tinha que prescrever antibiótico na terapia intensiva não é nem o intensivista e nem o infectologista, é o nefrologista.
porque ele que sabe a quantidade, a dose que cada paciente deveria de fato receber, né? Porque tem, por exemplo, tem antibiótico que é dialisável, perde ele na diálise, tem alguns que não. Então, tem uns que a gente tem que complementar a dose pós-diálise, porque ele vai perder na diálise. E por aí vai, entendeu? Agora, anti-inflamatório, gente, no paciente dialítico já perdeu o rim, não faz sentido. Agora, no conservador, nem pensar. E prestar atenção também se está tomando para o efeito anti-inflamatório, porque está inflamado, ou se é pelo efeito de analgésico do anti-inflamatório. Porque analgésico você tem um monte por aí que vai tirar sua dor sem causar os problemas do anti-inflamatório. Essa também é uma pergunta muito recorrente das pessoas, né? Quais analgésicos que a gente pode usar? Dipirona, paracetamol, o clássico Dorflex, que eu não podia nem estar falando o nome aqui, mas paciência, porque é a combinação de 3 drogas ali, né? A iosina, que é o famoso Buscopan. Então, essas drogas aí não vão alterar o rim, não tem problema, e vai servir para fazer uma boa analgesia, tirar a dor do paciente, sem comprometer o estado renal, no caso do conservador. Entendi. Vamos lá. E aí, Arthur, tem mais alguma? Temos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui bem curiosa. Quando os rins estão com mau funcionamento, pode afetar as unhas, deixando elas brancas e vermelhas? E se é necessário uma suplementação hormonal para quem não tem os rins funcionais? Doença renal pode afetar tudo, né, gente? Ou doença. Porque ela, como o rim, eu falo que o rim é o centro do corpo, não é o coração. Como o rim é o centro do corpo, muita coisa vai ser afetada por ele. No caso da unha, por exemplo, paciente que tem deficiência de vitamina D, né, pode ter comprometido cabelo, unha, pele. Além, paciente que dialisa e perde vitamina B também pode ter esse problema com relação à unha, né? Doenças autoimunes que geram doenças renais, podem causar muito problema com relação à unha, alteração da cor da unha, alteração da cor das mãos, né? Que principalmente nas mãos e nos pés, que é um chamado fenômeno de Renault, que é quando fica branco e fica bem pálido a pele e depois fica bem vermelha. E é isso. Então, realmente pode acontecer sim. Agora, a substituição, a questão hormonal para tratar isso, não é o caso. Aí tem que descobrir se a vitamina D está alterada, se a vitamina B está alterada, se já é uma constituição. Por exemplo, eu já conversei com um dermatos que fala o seguinte, que se você eliminar causas nutricionais, causas genéticas ou algo parecido, a chance da sua unha, que ela fala assim, tem um fator constitucional que não vai alterar muito, que vai ficar sempre meio fraca, é bem grande, assim, né? É isso. Olha só, mais uma pequena aula da doutora Kátia. E aí, A Gabi, aula manda foi uma pergunta. enorme hoje. Não, hoje tá bacana, hoje tá com Hoje a muita gente ouviu informação muita legal. coisa boa. Que bom, gente, Gabi, porque eu mais uma estou sendo pergunta? útil. Então, vamos lá. Uma pergunta bem recorrente, né? O cheiro do paciente renal muda? Eu estava até comentando com o Arthur que o cheiro corporal eu não sei, mas o hálito muda bastante dependendo do dia de diálise. Né, a questão da uremia mesmo, das toxinas, né, dos ácidos, dos dos ácidos que estão ali. Por exemplo, no paciente diabético, a produção também de ácidos, que dá aquele hálito de cetose. Pode acontecer no paciente renal crônico também, aquele hálito urêmico mesmo, né? E isso, até eu falei essa semana aqui, que isso também interfere na questão do paladar das pessoas, né? E elas acabam repulsa a alguns alimentos justamente porque pode ter esse hálito urêmico, né? O cheiro também, a questão da uremia também, é bem complexo isso,
Agora, o paciente que estiver bem dialisado, não vai acontecer isso. E aí, geralmente, Verdade. entra na síndrome da segunda e da terça também, né? Uhum. Normalmente no final do domingo eu já estou sentindo uma mudança, né? Dependendo muito do que eu como também no final de semana. Isso, Uma você alimentação mais sabe tudo. proteica, com mais proteína, essas Isso, coisas, eu sinto mais rápido. isso. Esse gosto, eu digo que é um gosto de água oxigenada. Uhum. E é por isso, né, Gabi? Eu acho que isso aí você tem até mais know-how para falar do que eu, a questão da escolha das boas proteínas, né? As proteínas de valor biológico mais alto, quer dizer, que são mais ricas em aminoácidos essenciais, que vão ser usados para a construção de pele, unha, cabelo, músculo, e os não essenciais, que, como o próprio nome diz, eles vão ter que ser eliminados de alguma forma, e esses sim viram nitrogênio e vira ureia, que é a substância para ureia. Então, por exemplo, as carnes brancas, peixe, frango, elas têm mais aminoácidos essenciais e menos não essenciais. A carne vermelha já tem mais aminoácidos não essenciais. Isso pode contribuir para a produção desse hálito também mais rápido ou não, como você mesmo disse, com a alimentação no fim de semana. Uhum. Né? E aí, Doutora, Arthur? uma pergunta aqui. Qual a relação entre a síndrome de Charcot com a doença renal crônica? A síndrome de Charcot com a doença renal crônica? Bom, Isso. primeiro a gente tem que entender o que é a síndrome de Charcot, né? Porque as pessoas às vezes falam e não entendem muito bem assim o que seria a doença, né? Na verdade, todas essas doenças é atrofia fibular muscular que eles falam, né? Que elas podem afetar os nervos, assim como a doença renal também pode afetar, né? As neuropatias que acontecem por várias doenças, e a doença renal também pode dar polineuropatias, né? E aí o paciente começa a ter aquelas dores, aquela dificuldade para poder movimentar e por aí vai. Mas é uma coisa mais rara, tá? E às vezes o diagnóstico não é por causa da doença renal, mas pela doença de base, né? Como, por exemplo, e principalmente, e acontece mais em membros inferiores, né? Nas pernas, tá? E, por exemplo, paciente diabético pode também ter doença de Charcot, mas é uma doença mais hereditária. A verdade é essa, a doença é hereditária, mas pode ter diagnóstico diferencial, quer dizer, pode se assemelhar às outras polineuropatias, entendeu? Entendi. Inclusive a polineuropatia diabética e polineuropatia renal. Ou seja, porque a gente tem a doença renal, a gente não vai desenvolver isso, né? Isso é uma coisa hereditária. Exatamente. Não vai desenvolver isso, não, mas é porque é Bom saber, diagnóstico né? diferencial, né? Então, aí as pessoas costumam confundir as coisas. Basicamente é isso. Ok. Tá? Olha, muito obrigado pela participação, doutora, mais uma vez. Foi uma verdadeira aula excelente, muitos temas abordados. Foi muito, muito legal. Eu queria agradecer de verdade a participação da doutora, de se dispor a participar com a gente aqui de mais um podcast. Já deixo convidado para uma parte 3. Sim, porque as Sempre, perguntas não têm fim. Porque sempre tem mais perguntas. Com certeza. Então, assim, o que eu puder ajudar, nós estamos às ordens, viu? É Muito, sempre um muito. prazer participar com vocês aí, tá? Contem comigo sempre. E continue nos seguindo aí, que a gente vai dando cada vez mais informações, conteúdo de qualidade para os renais que se cuidam. Aliás, mais uma vez, doutora, passa o seu Instagram de novo. O meu Instagram, de novo, né? A gente vai falando, dra.katia_nefrologia, tá? E lembrando também que a gente tem o Close Friends lá, né, Arthur, que a gente está distribuindo conteúdo de muita qualidade lá, e o grupo do Telegram com chat.
Aí tem tudo isso num link lá na bio, que a pessoa pode entrar e se inscrever para ter acesso também a esses outros conteúdos que não estão só no feed, nos stories, não. Né? Porque eu acho assim, eu tenho focado no seguinte, Arthur e Gabi, que a informação é sempre o melhor remédio, tá? Nós não estamos aqui para contradizer médico, nem colega nefrologista, nada disso. Mas quando a gente entende o que está acontecendo, fica até a doença que a gente tem, fica até mais fácil aderir ao tratamento, né? Porque você não começa a achar que aquilo é a história do potássio que eu falei, você começa a entender que aquilo não é um capricho, que aquilo é uma necessidade. Então você começa a ter mais consciência sobre o que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. A verdade é essa, né? Porque a doença não vai sumir, isso é fato, gente, né? Uma vez renal crônico, sempre renal crônico. Mas aí a diferença entre um renal crônico descompensado, descontrolado, né, que não tem domínio, que não consegue assumir o controle da sua vida porque a doença tomou tudo que ele tinha de direito, né, e tomou todo o espaço da vida dele, e tem as pessoas que se cuidam, como é o caso da Gabi, que trabalha, que faz hemodiálise, o caso do Arthur, né? E é nessas pessoas que a gente tem que se focar, a gente não tem que focar naqueles que desistiram de viver assim, estão vendo a vida passar. A gente tem que focar naquelas pessoas que conseguiram ressignificar a doença. E o meu objetivo é justamente isso, ajudar os renais que se cuidam a entender que eles podem ter uma vida surpreendentemente bacana, mesmo com a doença, né? Então é isso. Isso mesmo. Tá bom? Muito Muito obrigado mais uma obrigada. vez, doutora. Continuando aqui, nós temos aquela pergunta que ficou para a Gabi responder, uma pergunta de nutrição. Gabi, tomar whey protein pode fazer mal para os rins? Olha, Arthur, depende muito do estágio que a pessoa está, se ela for doente renal crônica. Se a pessoa não for doente renal crônica e não tiver nenhuma outra patologia, nenhuma outra doença, não tem problema tomar whey, se for calculado de acordo com as necessidades dele, né? O que eu utilizo muito no consultório é fazer primeiro a dieta e, se for necessário, a gente pode estar incluindo o whey. Em relação ao paciente doente renal crônico, por exemplo, no conservador é importante a gente evitar, né? Evitar não tomar, porque a gente sabe que o whey ele é a base de proteínas, e no conservador a gente tem que evitar o máximo de proteína para não estar prejudicando a pouca função renal que está naquele rim. Na hemodiálise a gente precisa consumir um pouco mais de proteína, porque a gente acaba perdendo na máquina para não ficar desnutrido, né? E o whey ele pode ser sim uma alternativa boa. Agora, na mesma questão, se a gente primeiro a alimentação, né, para depois estar incluindo aí essa suplementação. E no transplante eu não vejo muita contraindicação, só se realmente a pessoa tiver outra doença associada. Entendeu? Entendi, uma boa resposta, Gabi. Então, encerrando o episódio de hoje, Gabi, quer mandar um abraço, um beijo para alguém? É para a hora do programa da Xuxa. Vou mandar um abraço para todos os meus seguidores. Obrigada por estar acompanhando a gente aqui, por estar apoiando, né, esse Renalcast. Está sendo ótimo. Mais um programa concluído com sucesso. Aprendemos bastante hoje, não foi, Arthur? Nossa, aprendemos demais hoje, realmente, viu? E tem que falar um pequeno detalhe, né? O corpo do renal sofre muito com o efeito sanfona. Tanto é que se você abraçar muito forte um renal, você toca forró com ele. Enfim, eu queria mandar um abraço aqui para Fabi, para Mari, para o Hugo, para Samantha e todo mundo do grupo lá da Clínica Fênix, que pediram abraços. Um abraço a todos. E vamos encerrando então, Gabi? Vamos. Hoje estamos dialisados, estamos belezinha. Isso aí. Então, bora. Um grande abraço a todos. Até mais. Até o próximo Renalcast. Tchau, pessoal.